Olá pessoal, aqui é o Murilo Aires, advogado do escritório Dosso Toledo, e hoje nós preparamos esse vídeo para falar sobre um assunto muito interessante e juridicamente relevante, que é o cooperativismo e o princípio da porta aberta. Em um breve resumo, as cooperativas são basicamente organizações empresariais que são dotadas de uma certa identidade, de certas peculiaridades que as diferenciam de outros tipos de organização. As cooperativas elas têm princípios próprios, todos eles atrelados ao movimento do cooperativismo, dotados por uma preocupação com a comunidade, uma verdadeira interação social e comunitária, buscando atender as necessidades dos seus sócios, tanto em forma econômica, social, como até mesmo suas necessidades culturais. A cooperativa trabalha em favor do cooperado. É por meio das cooperativas que muitas pessoas, aí chamados de cooperados, atingem determinados fins econômicos, como serviços de crédito, insumos para a produção agrícola, ou até mesmo se utiliza dessa organização para desenvolver o seu trabalho, nas chamadas cooperativas de trabalho. Uma das principais distinções que as cooperativas contêm em relação a outras formas de organização empresarial é justamente a relação econômica que tem com o sócio. A cooperativa se presta a prestar, de fato, serviços aos sócios e, a partir disso, não tem necessariamente a finalidade de distribuir lucros. É verdade que, na maior parte das cooperativas, ao fim do exercício, há uma distribuição de eventuais sobras. No entanto, o foco da cooperativa não é necessariamente explorar uma atividade econômica para, ao final, distribuir lucros aos sócios, mas sim proporcionar aos sócios esses serviços. Além disso, as cooperativas também são dotadas de uma preocupação essencial com a comunidade, buscando de fato se atrelar, a resolver, a se incluir nos problemas daquele ambiente em que ela está envolta. E além disso, as cooperativas também têm como princípio a educação dos cooperados. Então, além de prestar serviços, ser um instrumento para o alcance de finalidades econômicas para os cooperados, as cooperativas também buscam fomentar essa parte educativa, principalmente na realização do seu objeto pessoal, do seu objeto social. Por exemplo, algum tipo de educação financeira para os cooperados no contexto da cooperativa de crédito. Outro principal fator distintivo das cooperativas é justamente o princípio da porta aberta, também chamado de princípio do livre acesso. Ele está previsto legalmente pela Lei das Cooperativas e esse princípio basicamente significa que o ingresso de sócios é absolutamente livre, desde que haja condições técnicas da cooperativa para o ingresso desse sócio. Então, distintamente de outros tipos de organizações empresariais nas quais os sócios que já são integrantes da empresa podem aceitar ou não outros sócios, na cooperativa, em regra, esse ingresso de novos sócios ele é livre. Basta a vontade de determinada pessoa que passe a integrar a cooperativa. É claro que, em determinadas circunstâncias, há condições específicas que devem ser atendidas pelos sócios para fazer parte de uma cooperativa. Por exemplo, uma cooperativa de trabalho médico tem como cooperados para exercer esse trabalho médicos. Então, uma pessoa que não seja da área de medicina, não tenha todos os requisitos para cumprir esse tipo de trabalho, a princípio não poderia ser cooperado de uma cooperativa de trabalho médico. O fato é que o ingresso de novos cooperados em um determinado contexto econômico nem sempre vai de encontro aos interesses daqueles que já são cooperados ou mesmo daquele próprio serviço atendido pela cooperativa. E, em razão dessa circunstância de fato, é que alguns embates judiciais quanto à possibilidade de ingresso ou não do cooperado na cooperativa podem vir a discutir alguma relativização desse princípio da porta aberta. Essa relativização do princípio da porta aberta, que muitas vezes é enfrentada por médicos, por exemplo, que buscam integrar cooperativas de trabalho médico, ela pode vir de diversas maneiras por parte da cooperativa. Algumas legítimas, outras não.
Essa tentativa de filtro, ela pode vir por meio de processos seletivos para ingresso ou de valores a serem pagos a título de aquisição de cotas, ou qualquer outras exigências ou justificativas que sobreponham um aspecto técnico para negar o ingresso de um novo cooperado. Uma forma que pode ser imposta a um novo cooperado para impedi-lo de ingressar na cooperativa é, por exemplo, o aumento exorbitante do valor que ele pode ter que contribuir para ingressar nessa cooperativa. Justamente por esse aumento exponencial em face de um médico que, em regra, está em começo de carreira, tende a tentar impossibilitá-lo a ter esse ingresso. Logo, cada caso deve ser justificadamente analisado para que a partir daí se avalie se o princípio da porta aberta está sendo necessariamente desrespeitado ou se há de fato uma atuação legítima da cooperativa naquela determinada exigência. Alguns precedentes judiciais, sobretudo analisados pelo Superior Tribunal de Justiça, já dão alguns delineamentos em determinadas circunstâncias de fato sobre qual seria o posicionamento em relação a uma relativização ou não do princípio da porta aberta. Por exemplo, o STJ já julgou casos em que definiu que a simples alegação por parte da cooperativa de que já haveria uma quantidade suficiente de médicos de uma determinada especialidade não é uma justificativa legítima a ser utilizada de modo a ir de contra o princípio da porta aberta. Logo, não necessariamente um argumento econômico de que já teriam médicos suficientes, de que aquele atendimento por mais médicos prejudicaria o serviço oferecido pela cooperativa, não são razões que podem ser utilizadas para impedir o ingresso de novos sócios. Por outro lado, já chegou ao Superior Tribunal de Justiça caso em que a cooperativa de trabalho médico cobrava um tipo de processo seletivo para ingresso. Na verdade, uma prova em que o cooperado deveria ser aprovado e que, a partir disso, ele poderia ingressar na cooperativa. O STJ, nesse caso, julgou que é possível que seja feito um determinado processo seletivo, que seja aplicada uma prova, sobretudo sobre os aspectos específicos do cooperativismo, o que o cooperativismo de fato significa, justamente para se ter certeza que aquele médico conhece de fato como funciona uma cooperativa. Além disso, foi observado pelo tribunal que a cooperativa, principalmente a de trabalho médico, ela é solidariamente responsável por erros cometidos pelos sócios no desempenho do seu trabalho, de modo que ter o mínimo de garantia da qualidade técnica dos conhecimentos daquele determinado cooperado seria importante para a segurança do desenvolvimento de suas atividades. Foi com base nisso que o STJ então julgou a possibilidade desde que esse processo seletivo esteja devidamente previsto no Estatuto Social. No entanto, é claro que se esse processo seletivo se colocar de forma a buscar impedir o ingresso de novos cooperados, com, por exemplo, questões de dificuldade muito acima da média ou de conhecimentos específicos que não se espera daquele candidato a cooperado, é evidente que tende a se reconhecer a prática como abusiva e, a partir disso, não considerar a necessidade de aprovação nesse processo para que o cooperado possa ingressar na cooperativa, tudo em nome do princípio da porta aberta. E é preciso dizer que essa questão da porta aberta não influencia, apesar de ter casos específicos nas cooperativas de trabalho médico, eles podem também ter discussões em cooperativas agroindustriais, em cooperativas de crédito e outras cooperativas de outros objetos sociais, em que essa questão sobre a livre entrada pode ser discutida caso a caso, sendo em regra um ingresso livre. Esse é um pouco dessa problemática que envolve o princípio da porta aberta no cooperativismo. Nós esperamos que vocês tenham gostado do material que nós produzimos e pedimos que todos nos acompanhem no YouTube. Qualquer dúvida, também nós estamos à disposição para quem tenha eventualmente esse tipo de problema para esclarecer determinados pontos.